Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essas que ouviremos hoje. Digo estas porque serão histórias em retrospectiva. Nós já passamos de 200 entrevistas, mais de 80 mil visualizações. A gente aproveita o momento para agradecer a você que é simpatizante do nosso canal, que é seguidor, que gosta do Corpo de Bombeiros. Continue acompanhando o nosso canal, inscreva-se na nossa plataforma do YouTube, Fundabom. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcel, por você ter aceito o nosso convite. Vim aqui compartilhar um pouco da sua história. Uma história que, para a minha geração, é muito cara, né? Porque nós lembramos com carinho de você, das aulas de TMI. E nós vamos falar sobre tudo isso. Primeira pergunta, Marcel. O que levou o pequeno Pedrinho a querer ser bombeiro? Não foi o pequeno Pedrinho. Até porque ele é grande. Já foi o Pedro adulto. Já. Porque eu nasci numa família de militares. Meu pai é guarda civil. O R do meu pai era 62742. Eu, desde criança, desmontava, montava o revólver lá 38 para limpava os metais do guarda civil, né? E eu cresci nesse meio. 14 irmãos, 3 irmãos, né? Comigo 14. 14, família de 14 filhos. Irmãos. E eu sou o segundo da geração de militar, né? Meu pai é o primeiro, eu o segundo, meu irmão, eu sou 79, meu outro irmão 84, outro irmão 92, outro irmão 96. Tudo polícia. Tudo polícia. Meu sobrinho é tenente agora desse quadro de tenente auxiliar, né? Quadro auxiliar. Que eu fui na promotoria dele agora, né? Então está na raiz, está no sangue. O militar está no sangue. Né? Mas você teve uma história na Marinha, né? Na Marinha. E eu fui fuzileiro naval. Na década de 75 a 78, né? E desse ato que entre fuzileiro e bombeiro, houve um fato interessante, que eu estava trabalhando na vida privada, né? E houve um incêndio na fábrica ao lado da casa do namorado. Eu vi o bombeiro chegar, olhei e falei, opa, que maravilha, que legal. Pulei lá o muro para ajudar a apagar o incêndio lá com a mangueirinha e tal, né? Aquela história sempre. Aí eu virei para um amigo meu e falei assim, olha, eu vou entrar no bombeiro. O cara falou, como? Eu falei, vou entrar no bombeiro. Eu gostei. Aí fui lá na rua Jorge Miranda, levei esse amigo meu, que vive até hoje ainda, né? Falei, vamos vamos fazer exame, vamos aí. Cheguei lá no entrevistador, eu falei, pô, eu sou ex-fuzileiro, tá aqui minha caderneta de registro, né? Eu cheguei já todo Caxias, né? Eu falei, quero ser bombeiro. Eu falei, não é assim. Aqui nós fazemos exames, você é designado quando tiver vaga. Eu falei, mas eu quero ser bombeiro. Aí o cara falou, não, também, vou fazer os testes. Eu fiz os testes, fiquei 15 dias, eu estava no Barro Branco. 15 dias. Na época o SEAD, né? A escola era lá. Já tinha uma turma me aguardando lá no panelão já há um tempo. E faltava completar o pelotão, o 8º pelotão. Então eu fui o final. A raspa do tacho. A raspa do tacho. Eu cheguei e o bombeiro entrou no sangue, que eu carrego ele no peito aqui, o 7936. Carrego aqui no punho, anelzão do bombeiro, simbolismo, está no sangue. Está no sangue. Não tem como. Que maravilha. Marcel, você estava contando pra gente, essa é uma história sua que eu não sabia, né? A gente estava num bate-papo aqui antes de começar. Você foi um dos raros casos, né? Que você se formou na escola, 79, e já ficou trabalhando na própria escola. Já fiquei na própria escola. Na sexta-feira à noite, estávamos numa cantina comemorando. O então tenente Montini virou para mim e falou, Sócrates, segunda-feira você se apresenta na pista. Opa! Aí, segunda-feira, eu me apresentei. E já fiquei lá. E já ficou como instrutor da escola? Já ficou como auxiliar dentro da escola. Caramba, você foi auxiliar de muita gente. Foram quantos anos de escola, Marcel? Olha, de final de 79 até o início de 88, que até 97, 98. 98. 98. Né? Que até 97 eu estava nomeado ainda como instrutor, né? Como auxiliar de instrução. Tive um acidente nesse final desse ano, né? E acabou me afastando. Mas eu participei efetivamente de 16, 17 CBOs, uns 36 CBFs,
mais os EBOLSEREF, curso de formação de cabos, de sargentos, todos. Né? E o meu grande formador, o culpado da picada forte do bombeiro, nesse ato que eu fiquei, nesse tempo que eu conheci na escola, foi o saudoso Coronel Sinésio. Sinésio, nem me fale. Pelo Puxa seguinte, o homem era uma fera, uma humildade tremenda. É que eu lá na pista, o soldadão, chegou para dar aula no CBO, essa é a primeira aula dele no CBO. Né? Cheguei para auxiliar e falei assim, o que eu faço, tenente? Falei, vou usar esse material, esse. Eu fui acompanhando a aula. Acabou a aula, eu virei para ele e falei assim, tenente, o que aconteceu aí? Que eu, como soldado, até agora aprendi isso. Estou vendo que está muito mais avançado aqui no CBO aí, né? Falei, Marcel, senta aqui. Aí sentou, me deu uma aula. Já no primeiro dia. Na próxima aula vou usar isso. Quando ele chegou na segunda aula, já estava uma lona estendida, para quem conhecia lá o CIAD antigo, né? Sim, Save, né? Lá em cima no platô. Ele já tinha uma lona estendida, com todos os materiais na sequência que ele utilizava. Ele falou, poxa, você me surpreendeu, hein? Eu falei, não é isso que o senhor falou que eu ia usar? É isso aí. Então eu engajei. E fui com ele, criando ânimo de fazer, usar melhor o recurso que tinha parco, né? Para fazer o bicho pegar mesmo. Né? Você falou um negócio que é mais pura verdade. Recurso parco, né? Uma época que o bombeiro tinha pouco equipamento e a gente tinha que se desdobrar e fazer o melhor uso possível, inclusive na instrução. Né? Então, aí eu comecei a inovar. De que forma? Junto com ele. Eu falei, vou botar fogo aqui até explodir esse troço aí. Eu falei, vamos embora. Então eu comecei a explodir tambor para sair rodando lá dos alunos, fazer nada. Aí comecei, em seguida veio o coronel, o tenente Simone, aula do CBS. Depois foi outro que virou meu compadre, meu amigo. Você falou com ele recentemente, estava me contando. Falei com ele hoje. Falei hoje. E também, abraço, Coronel Simone. Mora em Pacaembu, você falou, Pacaembu. Né? Muitos anos que eu não vejo. Muitos anos. Então o Coronel Simone foi outro que, puxa vida, procurava inovar nas aulas. Depois o Coronel Melo, Vanderlei Melo. Então, são os meus ícones, assim, em termos de... E você faltou falar porque quem deu aula pra mim foi ele. Não, vai chegar lá. Tô falando do início lá. Você tá falando do comecinho, 79, 80. 95, 97, né? Até 87, 85. 87, 85, 87 e tal, bem assim, né? 87 eu já tava mais fera, né? 85 já tava mais fera, né? Já aprontava muito mais, né? Aí foi uma época maravilhosa. Então tive muito boas referências. Então tem alguns coronéis, eu falava com os alunos naquela época, principalmente os oficiais, né? Falava, vou ver os senhores comandantes. Eu tive essa graça, tenho essa graça de ver até hoje comandantes que passaram pela escola. Tenho essa graça, eu sou muito agradecido. O sargento só falava, faça o curso, não fique. Vá em frente. Tive a graça de ver capitães. Muitos. Inclusive ajudante de ordem do governador, que foram alunos como sargentos. Né? Então eu tive essa graça na minha vida. Né? Os cabos, eu falava, vamos fazer curso, não fica aqui não. Soldado, eu falava, não fica como eu aqui, que eu estou ralando aqui, que para mim é interessante. Para mim tá bom. Trabalho pra caramba, mas para mim tá bom, que eu ganho aqui. Fora o salário da PM, que era pago. Você sempre deu muito treinamento. Fazia o treinamento fora, vinha muito pessoal. Eu dividia já com o pessoal da ativa daquela época, né? Então eu falei, faça o curso, não fique como eu. Aqui para mim tá cômodo, para mim tá bom. Então eu tive a graça de Deus, né? De ver muita gente em cima. Eu vejo até hoje, né? Não, você... Então... Bom, quantos CBOs você falou? 17 no mínimo, né? 17 CBOs, inclusive o meu. Você tem uma história muito ligada ao salvamento, né? A gente sabe disso, eu conheço algumas coisas da sua história, quero que você conte mais. Mas assim, você já saiu da escola e foi para o salvamento? Foi essa a sua opção? Exatamente. Saí da escola, já ingressei no primeiro GBS, que não era GBS, era... Serviço de salvamento. Era a 4ª Companhia de Salvamento? 4ª Companhia de Salvamento. Isso. E como tal, cheguei em casa, porque... Fiz muitos amigos, fazia o que eu gostava, eu nadava bem, mergulhava e me senti um verdadeiro bombeiro desde o início que eu tinha isso no coração.
Assis, assim, eu lembro de você, claro, chegando no bombeiro, você é veterano já, né? Você aposentou um pouco depois até do que quando eu cheguei, mas você já ali um veteranão e tinha, assim, uma habilidade no salvamento da parte aquática muito grande. Da onde que veio isso? É da sua infância no Ceará? Sim, eu fui criado na praia, tinha lagoas, tinha rios, e eu, criança, né, brincava na água demais, então eu nadava bem, modesta parte. E também era um sítio, tinha muita árvore, a gente subia nas árvores, cortava madeira, fazia lenha para fazer a comida, né? E como tal, eu tinha essa habilidade. É aquele tempo bom, né? Que as habilidades elas eram naturais, né? Todo mundo sabia nadar, todo mundo sabia correr, todo mundo subia em árvore. Que tempo bom, hein? Assim? Ah, sim. Andava a cavalo, de jumento, ia para praia, pescava. Uma vida espetacular. Espetacular. E aí você vem para o salvamento. Conta um pouco para a gente como é que era o salvamento naquela época. Sim. Tinha pouco material, porque estava começando, o Coronel Cláudio tinha acabado de criar o serviço de busca e salvamento, e nós tínhamos pouco material. Então era mais difícil. Pegava corte de árvores, acidente de batida de carro, vítima de afogamento. Então nós tínhamos pouco material. E com o tempo o Coronel Cláudio foi um grande homem para o Corpo de Bombeiros, e ele foi criou aquela escada de tirar material em poço, descendo o poço para pegar... O aparelho de poço. Exatamente, o aparelho de poço foi a invenção dele e outras coisitas que ele criou. Então foi o nosso pai, o Corpo de Bombeiro. O Coronel Caldas, não é à toa que o primeiro GB chama Coronel Hélio Barbosa Caldas, tá o busto dele lá no Pátio Salgado, e a gente ainda tem lá a Sala Caldas, que homenageia. Exatamente. Lá. Conheci ele como capitão, ele foi subindo e eu fui junto. Você fez o curso de mergulho naquela época também, Sim, né? fui com ele. Que ano que foi que você Meu fez? instrutor. Foi 2 anos após eu entrar, em 68, eu fiz então em 70, mais ou menos. Praticamente foi um dos primeiros cursos, né? Porque o primeiro tinha sido em 65, né? 64, na realidade 65. foi o segundo curso. Foi o segundo curso? Exato. Você lembra quem mais estava nesse curso com você aí? Daquela época que eu... Peraí, eu tô ficando velho, tô meio esquecido. Não tem problema. Não tem problema, mas... Desculpa, mas eu não me lembro agora no momento. Mas uma turma que hoje, né, deve ter pessoa por aí. Tem. Mas são dos pioneiros do mergulho, né? Exatamente. E como é que era o salvamento na cidade de São Paulo? Porque naquela época o GBS atendia tudo, né? Tudo, fazia tudo. Na realidade, era corte de árvores, acidente automobilístico, pessoas presas em ferragens, peguei acidente de trem, queda de avião. Enfim, fiz muita coisa nessa área. E sempre no Cambuci, Assis? Sempre, sim, no campo. Trabalhei no segundo GBS, depois no terceiro GBS, né? E o que eu queria dizer é que ia muito, porque não tinha bombeiro no interior naquele tempo. Quando acontecia um acidente, qualquer coisa, nós íamos da capital, do Cambuci, para o interior. Resgate de pessoas da água e etc. Carro que caía de ponte em represa. Exatamente, tirei muitos carros do Rio, tomando ATI, do Rio Tietê, com vítimas. Infelizmente, fazia tudo. Mas era um bombeiro, como você disse, né? Diferente, com poucos recursos, né? E onde valia muito mais a habilidade, né? A coragem do bombeiro, né? Sim, e acima de tudo a criatividade, né? Para poder atuar na ocorrência com o pouco material que tinha. Exatamente. Mas depois foi melhorando e é o que é hoje. Você ainda teve a oportunidade de pegar o avanço, né? Porque antes de você se aposentar um pouco antes, né? Houve aquela repotencialização do Corpo de Bombeiros com um monte de coisa importada, né? Exatamente. E quando eu fui transferido para o Guarujá, eu comandava uma guarnição de salvamento aquático. Eu comandava uma lancha para qualquer coisa que acontecesse no mar, nós íamos e resgatávamos. Como é que era a escola naquela época lá no CIAD, comandante? Que é uma época que eu não vivi, né? Porque eu cheguei no bombeiro, a minha geração, né? Não viveu, porque nós chegamos no bombeiro naquela época que a gente não tinha escola, né? Na verdade estava instalado aqui no prédio da central e a gente ficava tendo aula em todo lugar aí. E como é que era aquela época o nosso CIAD? O CIAD, para a época, ele tinha uma estrutura, eu diria que boa, nem se compara com o que tem hoje na Escola Superior de Bombeiros, né? Mas era uma estrutura razoável, tinha a casinha da fumaça, tinha pórtico, pista, mas coisas assim um pouco mais improvisadas, não tão profissionalizadas, tão estruturadas. Mas era muito bom aquilo, era uma vivência... E dentro da academia, dentro da área da invernada do bombeiro. E nós cumprimos a revista na academia.
O Leclerc também foi comandante-geral, ele era tenente e trabalhava na escola de especialização, que reunia o CAO e outros cursos, acho que o CSP e os cursos de especialização da polícia que funcionavam ali na academia. Todo dia formava o pelotão do CBO lá, e o Coronel Vieira, era major na época, não posso falar o apelido aqui, senão a turma vai deitar de enrolar. O Vieira, o Iraí Vieira, não? Não, o Coronel Vieira. Ele é mais moderno um pouco que o Iraí, mas bicho também daqueles linha dura. E o Leclerc era o posto avançado dele na época, era tenente, que era o que ia a interface ali com o CBO. E tinha uns antigões na turma. Nós tínhamos o Coronel João Antônio, da turma de 69, 68, capitão, foi permitido fazer. Ele já estava no Bombeiro, em Ribeirão. E fez como capitão o CBO. Fez para ter o curso também. Depois nós tínhamos o falecido Tosi, da turma de 70, o Gerson, que foi comandando o choque, do 2º BP Choque, campo de futebol, e o Martinzinho, isso da turma de 70. Depois tinha o Gonçalves, da turma de 71, o Gonço, que ficou no Bombeiro aqui um bom tempo. O Gonço foi o único desses antigões que permaneceu no Bombeiro. Então foi uma turma mesclada, tinha a sua que era mais recruta na época, né, embora já fosse primeiro-tenente, e um pessoal bem mais antigo que fez tudo junto. E tinha também turma de 73, e nós tínhamos outras turmas, 78, 79, 76 tinha o Otton, e 80, acho que o Albuquerque, acho que é o Almir Albuquerque. Acho que é da turma de 80. Poxa, ia de 71 a 80. De 70. De 70, já era capitão, né? Não, eles foram promovidos a capitão durante o curso. O João Antônio já era capitão, que era 69. Então tinha umas 8 turmas. Que ali. Diferente. E fora o de outros estados, que veio de Minas, sim. Veio do Ceará e... Você vê como essas coisas, o tempo vai mudando, né? Hoje, a gente pega o CBO, via de regra, ele é dos aspirantes. É aquele percentual que sai da academia direto, vem bombeiro, faz o CBO. E uma coisa que era muito comum, o meu CBO também teve, né? O senhor está falando aí do pessoal que vinha de outro estado fazer CBO aqui. Eram estados que não tinham academia, o senhor lembra disso, né? Faziam uma formação, alguns até eram oficiais temporários do Exército, R2, né? Que eram contratados, né? Concursados, e acabam fazendo CBO aqui. Essa realidade não existe mais. Hoje a gente forma os aspirantes, praticamente, vez ou outra tem um concurso para 2º e 1º tenente, mas a maioria das vezes são aspirantes, e não temos mais o pessoal de outro estado. Não vem mais ninguém de outro estado? Não, porque agora todos os estados ou têm a sua academia própria de formação, ou usa a academia de outro estado de formação de bombeiro, né, só de bombeiro, sim, e faz a formação nesses estados. Sim. Talvez seja uma decorrência da separação. Das emancipações, claro. Das emancipações levou, né, essa mudança aí. Essa mudança de mas uma coisa, sem dúvida, mas a escola, né, apesar disso, né, a escola continua sendo a referência de especialização. Aí sim, nas especializações a gente continua recebendo gente do Brasil inteiro, da América Latina, isso não mudou nada. Que bom, né? Nós começamos com uma escola mais ou menos, para a época, razoavelmente estruturada. Tinham treinamentos que se faziam com aeromoça, com pessoal da aviação. Aviação. Depois nós perdemos a escola como local e como estrutura. Virou CP, né? E acabou vindo aqui uma parte para Central, vindo a Lucinda em Santo André, e dividiu. Isso só, se eu vejo, a escola, eu nunca fiz essa conta, vamos fazer agora junto. Eu acho que, se eu não estou falando bobagem, 86 foi o último ano que operou lá o CIAD, se eu salvo engano. 85, 86 por aí, né? A gente só foi reunir tudo junto de novo quando ocupamos a escola em Franco da Rocha em 99. Quer dizer, vamos aí botar em um espaço temporal de pelo menos uns 13 anos, né? Já pensou? Nesse período, então, mas o bombeiro, acredito que a turma da época, mesmo com essas dificuldades... não, superava, a gente fazia, porra. Custava, eu vou colocar aqui, não custava, né? Custava mais caro, porque pra gente, para fazer uma aula de natação, por exemplo, a gente saia correndo aqui, né? Com o finado subtenente, que eu vou estar fugindo o nome dele agora. Então, daqui até o Camusim, onde tinha aula de natação, assim, foi direto 2,5 km, né? Só que ele dava uma voltinha até Ibirapuera, depois ele
Ele ia até o parque lá da Independência, para depois, quer dizer, quando chegava para a natação, ele tinha corrido 12 quilômetros já, né? O Amaral foi instrutor? O Coronel Amaral, Major Amaral ele na também época. foi meu instrutor. Né? Então a gente sabe, né, quem é dessa época aí, sabe como é que era o negócio, né, comandante? Mas o Amaral, o Carquede, o Carquede não na escola, mas o Amaral na instrução de educação física, e outros eu reencontrei depois trabalhando junto, eu como capitão e eles como major. Como majores. Quando foi montado o CBC. O CBC, aqui, né? Do Aqui. antigo primeiro GI, né? Isso. Mas o que levou você, Corá, a quando jovem, sonhar e querer ser bombeiro? Conta um pouco da sua história. Sim, era um sonho de criança, né? Igual muitas crianças têm esse sonho. Ver o bombeiro é realmente uma instituição que inspira confiança na população. E aí o jovem ainda, a criança ainda fala, eu quero ser bombeiro, e cresce com esse sonho. E assim fui eu. Você já tinha alguém na família? Você tinha alguma referência? Não, fui o primeiro. Você foi o primeiro. Abri. Depois a gente fala, você puxou uma fila aí também, né? Caminhos. E aí, como não tinha nenhum caminho para entrar direto no Corpo de Bombeiros naquele tempo, eu tive que primeiro entrar na Polícia Militar. E não foi ruim, não. Foi um tempo muito bom também, de muita experiência. Tudo vale, conta como experiência. Claro. E entrei na Polícia Militar, vim para o radiopatrulhamento lá no CPAM-2, no aeroporto, 1º Batalhão na época. E do lado, ali tinha a 8ª Companhia do Corpo de Bombeiros, que parede com parede, né? Eu já, numa das visitas ali, falei, vou lá ver se eu conheço alguém. A perseguição pelo sonho. E fui lá, conheci o comandante, era o capitão José Carnicina Martins, o reizinho, realmente um rei, viu? Aquele era um rei do bombeiro. E falei do meu desejo com ele e ele falou, eu era cabo, né? Ele falou, você faz escola de sargento, CBS, quando você for terminar o CBS, você vem aqui, você vai ser bombeiro. Eu acreditei naquela promessa. E era cabo, falei, bom, agora tem que estudar para ser sargento. Agora tem que passar nesse concurso. Estudava dia e noite, comandante. Estudei bastante, fui para a escola de sargento, fui para o CBS, um ano depois eu já estava no CBS. 2 anos depois, eu já formado pelo CBS, eu já estava voltando lá na sala do comandante Coronel Martins, na época capitão. Eu já estou formado. Ele falou, quero vir para cá. Venho para cá. Ele falou, mais uns dias você vem para cá. Ele não sei que mecanismo, quem que ele conhecia. A verdade é que 15 dias depois eu estava me apresentando em definitivo lá. Caramba. E foi um tempo fantástico. Maravilhoso. E nós estamos falando do ano da década de 70, né? Você lembrou disso aí? Isso é em 76. 76. Então você pegou lá ainda aqueles que a origem dela era a 4ª Companhia, então você Sim. pegou lá aquele pessoal que saiu da 4ª para formar o 8º. Todo o pessoal do Quem Cambuci, que era essa galera aí? Rufino. Sidney, Egídio. Egídio, família Medeiros, abraço a todos. Família Medeiros, o irmão dele ficou lá no Cambuci. E Teixeira, Bold, Winston Oscar Bold da Silva. O Lorde. O Lorde. Esse saudoso Winston, hein? Puxa, o Bold era um cara genial. O pai dele era um Lorde e a mãe dele era ingleses, né? Ingleses. Aí, ó, Winston Oscar Bold da Silva. Para confirmar que ele nasceu no Brasil. Mas, era um cara muito bacana, né? Nossa, gente. Mas você era cercado de pessoas como essas, né? Pessoas maravilhosas, né? Eu caí naquela turma. Deus sempre tem um propósito para cada um de nós, né? Sem dúvida. Caí naquela turma. E uma coisa que eu quero falar para o senhor é o seguinte: a gente precisa resgatar no Corpo de Bombeiros essa coisa de falar assim, olha, não basta eu saber. Eu tenho que saber e tenho que preparar os meus companheiros, a minha tropa, os meus sucessores.
tem que deixar uma herança. Isso hoje tem um nome bonito, viu, Cora? A gente sempre fez isso, né? Hoje no mercado se chama de mentoria, né? Isso. Mas a gente sempre fez isso, né? Isso. É a verdadeira mentoria. É a verdadeira mentoria. Mas aquele pessoal fazia isso com maestria. Mas você fez também, viu, Cora? A gente vai falar da sua história, você fez isso também. Herança do que eu aprendi com o Sidney, com o Egídio, com o Rufino, com o Teixeira, Boldi, Divanil. É legal a gente falar porque a gente só acha que aprende com superiores, né? Não, a gente aprende subordinado. Aliás, eu aprendi muito, mas eu muito aprendi com mais subordinado. com subordinados Não tenha na dúvida. ocorrência do que com os meus superiores. Olha, eu não tenho um mínimo de dúvida disso, Cora. E, Somos exemplo disso, né? sim. Sim. E aí eu caí nesse grupo. O Sidney, ele tanto ensinava tecnicamente como fisicamente. E aí a gente chegava de ocorrência, ele trazia toras de eucalipto, jogava lá no pátio, pegava o machado e mandava eu... Vai picar pau. Vai picar pau. E eu ficava horas lá, até fazer calo na mão. Ele vinha lá e falou, não tá bom ainda. Até aprender mesmo a bater machado. Hoje, claro que a tecnologia ajuda muito. Mas tem guarnição que hoje a tropa não sabe bater machado. É, se falhar o equipamento, Se falhar a motosserra, vai ficar na dificuldade. vai ficar... Essa sua geração, você, eu vou falar alguns como você, claro que você lembra, Calimã, Sim. Bahia. Oh. Eu me lembro desses caras cortando tora de machado no estacionamento do Cambuci, que era na rua de trás. Os caras chegavam a fazer, lá também onde você trabalhou, no Butantã, os caras faziam uma pilha de cavaco de tanto cortar tora no machado. Eu tenho certeza que você deve ter na sua memória, você trabalhou muitos anos no helicóptero, né? Que é um Trabalhei, fantástico. Você tem na sua memória inúmeros, acredito que inúmeros salvamentos. Você acabou de relatar um pra gente que, pelo seu próprio relato, foi uma coisa que marcou você. Tem algum outro que te marcou, que você lembra de vez em quando, nesse mesmo espírito que você contou pra nós aqui? Não, o que marcou foi por causa da distância e a rapidez que ele falou, chegou, ele tinha noção, né? Aí fiz vários mesmo, salvamento trabalhando no helicóptero. Porque fazer salvamento com helicóptero é o salvamento mais fácil. Você chega em Pula em cima da vítima. É, né? isso aí, chega em cima da vítima, você pula, né, nadadeira, salsichão, Pega na mão. e em seguida já tem o pulsar. pulsar. Aí você vai e coloca dentro. Pulsar aquela rede, né, que lança do helicóptero, vai você e a É. vítima, o helicóptero leva até a areia. Aí tinha aqueles novatos que chegavam oficiais mesmo, chegavam lá. O Palumbo foi seu novato, né? O Palumbinho, você é recruta do Bispão aqui, pô. Aí eles faziam um salvamento desse, né? Aí saíam falando pra todo mundo, pô, fiz mau salvamento. Aí eu pensava assim, puta, mas se eu falar a verdade pra ele, ele vai ficar chateado. Pô, eu quero ver sair lá da areia, Quero ver pegar na unha na costeira ali e trazer pra areia. sair né? da quebração lá, Como você ultrapassar. fazia lá nos anos 70. né? E outra, não é só isso, quando você sai da quebração pra pegar uma vítima, não é só você, mas você tem que ir monitorando. Tem que ir na natação ali, Pra não perder. cabeça pra fora d'água. Pra não perder de vista. Que né? é uma outra natação, você nadar com a cabeça pra é. fora. Só quem faz sabe, né? E outra, você tem que estar com o emocional, o psicológico, o físico, de mão dada. Porque ali eu verificava o seguinte, tinha elemento que tinha um preparo físico bom, nadava muito melhor do que eu, mas ele não conseguia. Mas não tinha o emocional, né, Bispo? O emocional. O O emocional faz o cara o quê? Perder as forças. Claro. Então acontecia muito isso aí lá. Aí eu falava, caramba. Mas não podia falar pro cara, né? Tinha que ir treinando ele, tá? Outra coisa que eu descobri. Lá o pessoal que trabalhava na praia nessa época, eles pediam muito transferência. Aí o comandante de companhia me chamava lá e tal. Ô, Bispo, o que acontece? Os caras querem ir embora da praia, eles não gostam. Falei, comandante, posso falar umas verdades aqui? Ele falou, pode. Falei, é o seguinte. Isso na época da Almeida Lima ou antes disso? Almeida Lima já estava por lá. É. Mas não chegava no ouvido dele, tenente e tal. Ah, eu sim, via lá. sim. Aí eu falava assim, olha, aqui é o seguinte, só quem está aqui na ponta da linha é que sabe que convive com Sabe com o peso da marimba, né? sabe o peso. Inclusive, quando eles pegavam confiança na gente, eles falavam até do problema particular dele com a mulher, que ele não estava conseguindo mais ter relação, que ele ficava aqui, passava por aquele estavam falando, o cara tá traumatizado. E os caras lá queriam canetar os caras, achavam que era má vontade. Eu falei, não é. É problema familiar, né? Ele tá
traumatizado. É verdade. Ele está traumatizado. E o que tem que fazer só? Olha, nem eu tenho eu tenho a resposta, eu sei a causa. A causa, agora o tratamento, mas não é comigo. Aí Mas, ô, Bicho, você tá falando uma coisa que é muito verdade, né? O comandante daquela época, ele era mais do que comandante, né? Ele era comandante, o verdadeiro comandante. Ele era comandante, amigo, confidente, não é? É verdade. Apoiador. Isso. E aqueles oficiais e praças graduados que conseguiram entender isso foram profissionais de muito sucesso. Você Realmente. concorda comigo? Concordo, porque aí eu falava, quando eu vi um soldado desesperado dizendo que quer ir embora, quer para outro. Calma, o senhor conversa com ele direitinho, que se eu atingir o ponto, ele vai lhe confessar, ele vai, né? Aí isso pode empregar ele em qualquer Não, outro e lugar. ganha uma confiança que, Ganha. que excede, né? Ultrapassa o respeito da hierarquia, né? É. Entra num outro patamar. Né? Então tinha muito disso lá, porque quando o camarada ia num salvamento da Baixabu, ainda tinha a chacota dos companheiros. Pois Pô, é, tu que hoje chama bullying, né? Naquela época não chamava assim. né? mijão e tal, coisa, aqueles lances todos, né? A gente convivia com tudo isso aí. Comandante, o senhor foi também da área técnica um tempo, de vistoriante. Né? 12 anos. Eu sei disso, eu vou dizer por quê. Porque faz tempo isso, ainda era em VHS, eu vi um vídeo, instrução de vistoria de um prédio da Paulista e era o Tenente Leopoldo. Deve ter no acervo isso aí até hoje. Deve ter, possivelmente. E aí tem mais uma, eu vi um projeto, não sei porquê, eu vi um projeto um tempo atrás aí que estava assinado pelo senhor Tenente Então, Leopoldo. eu passei 12 anos na DAT. Na né? DAT, né? Então, onde eu fiz vistoria, onde a gente aprendeu a verificar as estruturas, as edificações e os projetos. Que já era um avanço do estudo que nós estamos falando, né? Já tinha um avanço exatamente. bem grande. E fiquei 12 anos, depois eu passei também dentro do bombeiro no B5, foi quando teve até o centenário do Corpo de Bombeiros. Tem coisa até hoje aí disso aí. Então, até eu deixei uns quadros, tá lembrado? Do né? Justo. Do Justo, morava ali na Aclimação. Aclimação. Pelas aquelas coincidências da vida, o senhor conheceu o artista Justo e o filho dele, o Justo, Abraço Justo, é meu companheiro de CPOR, fizemos CPOR junto. Então, e o Justo teve aqui, falando assim, eu queria cooperar com alguma coisa. Eu falei assim, olha, a minha ideia é fazer uns quadros para a gente fazer algumas exposições. E ele pintou, acho que 6 ou 8 quadros. Não, são lindíssimos, tá lá no gabinete. Deixei depois, eu falei assim, passei pro acervo do bombeiro aí. Mas então eu tive no B5, depois... Nessa época do B5 o senhor era capitão já, não? Não, era tenente. É tenente. E aí o senhor citou um fato histórico bastante relevante, que foi o centenário do Corpo de Bombeiros. Que houve uma grande... Foi por essa época que houve a ocupação do prédio aqui, não foi? Mais ou menos. Mais a gente estava na São Joaquim. Isso. E depois acabamos vindo aqui para Praça Clóvis. Para Praça Clóvis. E tem, claro, tem material até hoje aí, histórico, né, dos 100 anos do bombeiro. Poxa, nós já estamos caminhando por 144 anos, né? Verdade. Quase 44 anos do centenário do Corpo de Bombeiros. Não precisava falar isso aí também, né? Isso aí mas eu tô nesse bonde aí também. Mas foi uma grande celebração que o Bombeiro fez, né? Foi. A gente fez até um jogo de futebol com uma taça, fizemos lá no Morumbi. Olha. Com acompanhamento da Jovem Pan. Me lembro que tava o Parron? Não era o Parron, tava o... Parron veio aqui, senhor veio. Eu assisti a entrevista dele, do Beto Hora. O Beto Hora, o Joseval também. Joseval Peixoto. Eu ouvi o Joseval. Eu acho que até ele que irradiou esse jogo do bombeiro. Puxa, não devia ter falado. Ele também não lembrou, senão ele teria falado. Eu acho que não, mas a gente fez até, criamos uma taça e colocamos em disputa num jogo no Morumbi. Era um jogo já programado pelo campeonato, né? E a gente só encaixou a nossa participação como centenário. Mas por falar nisso, comandante, bom, eu peguei um pouco dessa época, né? Eu cheguei aqui no começo da década de 90, final de 80, começo de 90, e assim, o histórico, né? A fama que o bombeiro tinha do futebol, né? Do salão e campo, tinha muita gente boa de bola aqui, né? Verdade, a gente sempre teve. O bombeiro sempre teve um time muito bom, né? Até os meus amigos hoje... tenho amigos que trabalham comigo
e eram da polícia, era do trânsito, etc. E eles falam assim, não, o bombeiro sempre teve time bom porque eles ficam o dia inteiro jogando futebol. Isso é dor de cotovelo. Não, né? é verdade. Eles falam assim, Eu sei de que o senhor está falando. então, fala assim, eles ficam jogando futebol o dia inteiro, depois fica limpando a viatura, por isso que está sempre bonita. Então, não trabalha, né? Então, eu falei assim, tá bom, E agora eu brinco, inclusive, nesse episódio do Rio Grande do Sul, né? A gente fala assim, tá vendo? O Corpo de Bombeiros, todo mundo elogiando aquele vídeo as imagens do cavalo, O cavalo, no telhado. o cavalo Isso aí caramelo, rodou o mundo. E quem que atendeu? Eu falei assim, o Corpo de Bombeiros São de Paulo. São Paulo. Mas o senhor ia contar pra gente uma história de uma ocorrência no essa Banco Central. eu queria registrar porque ela tem um desenrolar meio comprido, mas é importante para a história, né? Não quero desfazer de ninguém, pelo amor de Deus. São meus amigos e eu estou pondo aqui meu nome para contar a história. Mas dia 24 de junho, dia de São João, de 82, teve um incêndio no Banco Central, na obra do prédio do Banco Central na Paulista, um dia de semana. E o oficial de área do primeiro GI aqui era o Roberto, né? Falecido, oficial. Nos deixou jovem, né, com câncer. né? E o Roberto correu, daí eu já fui atrás, porque era um lugar muito, muito complicado. A gente O senhor era capitão na época. Eu era capitão. E saí correndo atrás do oficial de área para ir para o local. Chegamos no local, era um incêndio naquela construção pré-fabricada que eles fazem de alojamento, de rancho, de escritório. Tinha duas. Era o canteiro da obra. O canteiro de obra. Ali na Paulista, um fogo, velho. Pô. Pode ser no lixo que a turma corre. Claro. Então, eu estava resolvido essa parte do incêndio, o Roberto assumiu tudo lá, estava resolvendo. Eu estava ali para ver pessoal, muito movimento de gente, pra caramba. Chegou um cara de uniforme branco, de médico, e um blazer azulado, assim, com um estetoscópio no pescoço, me cumprimentou. Eu estava com o nome no peito, né? Não tem defesa. Né? Ele falou, ô Guaraciaba, eu sou o capitão Ricardo de Cunto, do Palácio do Governo. Ah, tudo bem, muito prazer. Sou comandante de serviço. Ele falou, não, se tiver alguma pessoa ferida aqui... Estou à disposição. E eu falei, olha, então você fica lá na minha viatura, se tiver algum caso de ferimento, eu mando para lá. E a coisa foi, como todo incêndio que está resolvido, você vai lá para frente. Né? Tem que aparar as pontas aqui, que isso aqui vai ferver. Aí chegou ele, estava lá, já tinha atendido um cara que tinha uma escoriação na mão. Eu tinha guardado essa receita que ele escreveu até um tempo atrás. A letra podia falar que era de médico. De mega ranchão. Para mim era de semi-alfabetizado. E estava manobrando a viatura do supervisor chegando. Eu falei, ó, tá chegando o supervisor. Ele falou, quem é? Eu falei, é o capitão Tadeu. Pô, mas ele é capitão? Eu falei, não, ele está para ser promovido a major. Já está tirando a escala de oficial superior. E nós estamos aqui, eu sou capitão, estou na escala de capitão e ele já está na escala de major. Aí o Taneu encostou a viatura, nós fomos lá, fui lá cumprimentar o Taneu, ele foi junto. Apresentei para o Taneu, esse é o capitão Ricardo de Cunto, do Palácio do Governo. O capitão fala para o Taneu assim, você está para ser promovido a major, né? Sabe? E fala que é do Palácio do Governo. O Taneu acendeu o holofote em cima do cara. Aí, bom, acabou tudo. Nesse momento, chegou a Joane, é uma senhora que foi mulher do... Lembra de um cara que era da Câmara Americana? Câmara Americana. Vivia aqui, lembro. Lembra dele? Lembro, não lembro o nome, mas eu lembro Ela dele. foi mulher É o Robert, não é ele? Não, era um cara
Meu Deus. Não, eu lembro do cara, eu lembro. sei Esse quem é. cara, É. da Câmara Americana, que era amigo do Marino. Do Marino, ele mesmo. Eu acho que é o Robert o nome dele mesmo. Ela chegou e falou para mim, ó, eu sou ex-mulher do Robert, mas eu sou correspondente do Washington Post. O que aconteceu? Eu falei, pegou fogo aqui, né? Expliquei para ela a situação do incêndio. Ela falou, posso fazer uma fotografia de vocês? Pode, pô. Juntou eu, O médico. o médico e o Taneu do outro lado. E clique. Aquilo tirou uma fotografia, você esquece. Dia 24, o cara no incêndio ali, o Ricardo, esse O capitão, médico, falou, vamos jantar no Eduardos ali, do lado do Canal 9 ali, não sei o nome da rua, né? Nestor Pestana, não é? Lá embaixo, Santa Cecília. Não, lá, É. né? Eu falei, cara, eu estou de serviço, eu não posso tirar essa farda, né? Mas eu vou, né? Meu motorista janta antes, eu vou lá e fico por rádio, mas é meio chato. O Taneu falou, não, as minhas roupas estão na Consolação, ele podia pôr a paisana, então ele pega a roupa e vem para aqui, para a Central, queria se trocar aqui no primeiro GI. E eu vim embora com o cara no meu carro, na minha viatura. Na viatura. O capitão, ele estava sem carro lá. Ele desceu aqui comigo. E ficamos conversando, o Taneu não chegava. E, normalmente, quando eu tirava serviço toda terça-feira, era terça-feira, eu ia jantar com o Cavinato, que era meu amigo e tal, e ele queria que eu fosse na casa dele nessa terça-feira que eu estava aqui. E eu estava naquele embrolho. Eu falei, acho que é melhor ir na casa do Cavinato e tal. Daí o capitão, médico, falou, olha, eu vou correr atrás da minha mulher aqui, resolver um problema e já volto. Aí eu mandei avisar o Tadeu, que o cara tinha saído, e fui para a casa do Cavinato. E o Taneu ficou aí. E no dia seguinte o Taneu falou para mim, pô, Guará, o cara não veio. Não voltou. Eu falei, tudo bem, deve ter dado algum Problema, e tá. tal. Fui no Almanac, não tinha nenhum Ricardo de Couto no palácio. Eu falei, isso aqui não está cheirando bem. Então, e fiquei quieto. Isso dia 24. Depois do 2 de julho, logo primeira terça-feira depois, eu entrei de serviço. E a viatura tinha que descer para manutenção, e eu fui junto com a viatura. E atrás tinha um jornal. Eu peguei, era uma Folha de São Paulo. Eu peguei a Folha de São Paulo, abri. Quando eu vi a fotografia embaixo, tem um ponto lá que coloca algumas ocorrências e tal. A fotografia do cara. Falso médico é preso, assim, assim, assim. Dá o nome do cara tal. Falso médico do lado do capitão Guaraciaba e do capitão Taneu. O falso médico Era ele, né? estava com a fotografia dele. sozinho, né? Então, falei, puta merda, era falso médico. Cara. Que sorte, né? Bom, isso dia 2, dia 3. O Lote, lembra do Lote? Lembro, lógico. O Major Lote era o chefe da segunda sessão. Aí eu peguei o jornal, falso médico. Chegou a fotografia da Joane, que ela tirou para o Washington Post, ela mandou uma cópia para mim. Aí estava lá eu, o falso médico e o Taneu. Aí eu chamei o Lote, falei, Lote, esse cara aqui é esse aqui, ó. Mostrei o jornal. Ele é falso médico. Eu vou me tirar da fotografia, vou fazer um xerox aqui. E você fala pro Taneu informar. O bom e velho trote no amigo. Para dar um trote no Taneu. O Taneu recebeu a ordem lá da segunda sessão para informar. Mas você tava na foto? Não, eu não tô. Não, ele eu já não tô. A primeira coisa que ele falou, esse cara é amigo do Guará. Devolveu a bola. Devolveu a bola. Bom, isso foi
no meiozinho de julho. Quando chegou em setembro, dia 8 de setembro, quilômetro 41 da Via Anchieta, o caminhão bateu na traseira do ônibus da Ultra, o ônibus lotado, 48 pessoas. Ele bateu na ponte e caiu lá embaixo, bateu numa pedra. Puta, eu lembro dessa história aí. Então, essa história é famosa. Eu fui para lá para tirar o pessoal do mato. Fui, liberei a guarnição do primeiro grupamento aqui, que era o Mena Barreto. Foi com a guarnição para lá também. E o pessoal do GBS me cobrou. Por que eu não soltei GBS? Foi falta de inteligência minha. Só isso. Não teve nada. Só na hora eu vacilei, soltei o que estava, né? Daí, tiramos todas as vítimas, fiz um cabo lá com um cabo de aço com a viatura, estiquei para amarrar os caras e descer no gancho, né? Era uma pirambeira, e pondo nas ambulâncias. E o Nilauril, que era comandante do 2º, estava lá, chegou lá, junto com o major, que era comandante de Cubatão. Quando eu saí do mato, cumprimentei eles assim, estava cheio de médico. Eu fui cumprimentando os médicos. Falei, ô Ricardo, segurando a mão do cara. Tava lá o cara? Tava lá, Cara de tenente. Caraca. E Lauril, quero te apresentar Ricardo de Conto. O Nilauril ficou olhando para mim. Falso médico e falso oficial da Polícia Militar. Cara, gancho nele. Cara, polícia, algema esse cara aqui. O cara é meio maluco, né, É, comandante? cara. Aí, ele não foi preso, os caras soltam, né? Solta tudo hoje. Então, aí eu fiz um documento, pus fotografia do cara pela 2ª sessão. Aí a 2ª sessão soltou isso. Mas você sabe que o senhor está contando essa história, e tem uma história antiga também, mas mais recente, de um cara que fazia isso nos quartéis, viu, senhor? Eu sei. No 8º GB lá. Mesmo, esse cara mesmo pediu gasolina lá no 2º GI. Esse cara. Aí, quando eu soltei isso, a 2ª sessão deu conhecimento geral. Ele foi preso imprudente pelo Cunha, Coronel Cunha, era capitão na época. O Cunha que prendeu ele lá imprudente, graças ao documento. Mesmo golpe. Não, que ele roubou o receituário de um cara do INSS. Caramba. Ele entrou no pronto-socorro fardado de médico, ninguém vai pedir Ninguém vai pedir documento. E hoje tem controle de acesso, mas na época não tinha. Cara, e foi embora. Mas eu tô lembrando uma história muito parecida que o senhor está contando. Eu era tenente, eu acho, ou capitão. Era um cara que ele ia nos quartéis. Ele começou no 8º GB, ele é fardado de bombeiro. E tem uma história desse cara, nesse período, aconteceu. Ele veio aqui, aqui não achei ele aqui, né? Mas ele esteve aqui e encontrou com o Ayrton. O Ayrton estava com problema de goto no tornozelo. Passou a receita. Ele encontrou com o Ayrton, aí deu o diagnóstico. O Ayrton falou, pô, encontrei o médico aí. O cara bom, né? Bom. Só não era médico. Inclusive teve uma ocorrência de vulto que nós atendemos. Eu vi o podcast dele, ele comentou também. Um poço lá. Você estava nessa ocorrência? Eu estava no TE, eu e ele. Olha só. Eu e ele. E foi assim, ele desceu no poço, tirando as vítimas, e eu levando pro Jabaquara. Só para lembrar, foi aquela ocorrência que o poço da casa cedeu, né? E era uma fossa. Era uma fossa e todas tava tendo uma festa na casa, exatamente. Não me lembro, e ele ancorando as vítimas, subindo, o pessoal do Jabaquara, tava o pessoal do Jabaquara, do 4º GB, e eu levando pro Jabaquara. Eu fiz não sei quantas viagens de vítima. Eu peguei um bombeiro lá de uma equipe lá, não sei, para compor a guarnição. E levava. E voltava. Eu fiz boca a boca. Aquele tempo não tinha negócio de ambu, não tinha nada. Eu fiz boca a boca em vítima com suja de fossa. De fossa.
Essa ocorrência ela é muito lembrada, viu, Carlos? Impactou muito naquela época. Eu fiz boca a boca e pessoas que... E voltou, viu? Teve uma que voltou. Não foi nem comentado, isso aí não foi nem posto em relatório, porque, assim, não foi divulgado muito, porque foi muitas vítimas, muitas. E foi isso daí, essa é a passagem. Isso aí nós estamos falando de uma ocorrência, você está falando da UTE, sim, que não tinha o resgate ainda nessa época. Não tinha suporte nenhum, não tinha nada, sabe quando que o bombeiro praticamente começou a usar luva? Foi numa ocorrência da UTE. A gente não usava luva. Luva de procedimento. Isso, não usava. O senhor deve lembrar, era regaço, a gente chamava de regaço. A gente entrar em forma de manhã cheio de sangue. Cheio de sangue. Com a farda cheia de sangue. Aí quando vê o EPI com o EPI sujo, a gente sabe que é um tremendo problema, porque tem as questões de contaminação. Então, aí nós atendemos uma ocorrência de ferragem ali numa travessa da Santo Amaro. O área, a UTE, que eu estava. Eu lembro até hoje, meu companheiro era o soldado Quinto, já mora em Itu, já deve estar aposentado, e eu fiz boca a boca também na vítima. Sem ambu, sem máscara, e deixa eu falar, ela estava com AIDS, estava com HIV. Ixi. Estava com HIV. Aí quando eu fui descobrir isso daí, no hospital que eu fui fuçar os bolsos para pegar documento, para anotar os dados, tinha um exame lá de HIV. Caramba. Aí nós ficamos anos fazendo exames, fomos para HM, era HM direto, graças a Deus, nem eu, nem ele, nem ninguém da guarnição se contaminou. Era um grande terror da época isso, né, Carlos? Na verdade, o HIV ele acabou provocando ali uma mudança comportamental na sociedade como um todo, no serviço de emergência também foi um divisor de águas, né? Sim, eu passei um bom tempo assim, preocupado, né? Nossa, eu ia para casa, eu dormia, eu sonhava, porque eu falei, meu Deus, eu era bem mais novo, pegar assim, né, dessa maneira. Mas graças a Deus ninguém pegou. Deu tudo certo. E foi aí que começou a usar luva. Exigir luva mesmo, pôr luva. Começou com aquela, sabe aquela mais grossa, aquela amarela? Sim, esqueci o nome daquela. Sim, era uma luva mais grosseira, amarela, que vinha até aqui. Aquela amarela, começou por ela. Aí depois que quando implantou o projeto Resgate, aí era a luva de procedimento. E uma mudança de filosofia de trabalho, uma mudança de doutrina, né? Doutrina. Exato. O nome é realmente isso daí. Então a partir desse momento, a gente pôde trazer mais gente sem o medo de que ele disse assim, eu vou morrer. E vamos falar um pouquinho do curso, né, do guarda-vidas, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns. É um curso realmente que o cara que não tem meia boca, né, comandante? O cara que entra pela porta da entrada, né, passa lá nos testes e começa o curso, ele realmente sai do outro lado ali, um profissional treinado, capacitado para enfrentar essas situações. Sim, né? Nós passamos, teve um momento de transição, né? Aquele momento em que as coisas eram empurradas goela abaixo, né? Nós tivemos 86, 87, nós tivemos um 89, escola de formação de soldados lá na unidade. A unidade talvez tenha sido uma das primeiras, ou no Bombeiro acho que foi a primeira a formar soldados para a Polícia Militar, né? Fora de Pirituba. Então nós fizemos essa formação e a partir dessa formação a gente pôde chegar e mudar aquela coisa que vinha goela abaixo pra gente, porque aí existia aquele problema do homem. Não, você vai para lá, não interessa. Mas não, você vai para lá. Então a gente não sei nadar, vai para lá. Vai para lá, entendeu? Então a gente teve que passar por essa transformação. Agora imagina, você tinha o Caiçara, que sabia tudo, você pegou o cara que não sabia nada, estava morrendo de medo, para chegar e transformar o que a gente fala, o gato em foca, né? Tinha que transformar. Só o bigode é o mesmo. Entendeu? Então o que aconteceu foi isso, a gente teve um tempo de ajuste lá de carga. Foi aí que desenvolveu o curso de guarda-vidas. Foi nessa. Isso, foi nessa época, porque a gente precisava de gente, né,
que tivesse a capacidade de prevenir e de salvar, né? Tinha que ter os requisitos mínimos para isso daí. Então a gente conseguiu dar uma condensada nisso daí. Quando a gente fez a nossa escola, foi ótimo, excelente. A gente, desde o primeiro dia, o cara já caía na água, já saía de lá. Não, o treinamento do curso de guarda-vida realmente é um negócio fantástico. Saía de lá, né? E a partir daí a gente conseguiu desenvolver alguma coisa. Hoje nós estamos mais só atuando, recebendo os soldados prontos, né? Já com uma boa iniciação. Com uma boa iniciação, uma habilidade notatória adequada, né? Exatamente. E aí a gente faz as nossas adaptações para atuação diretamente na... Tudo está interligado, né, comandante? A gente teve realmente, o senhor citou isso agora, eu me lembro, poxa, com a escola de soldado, ou não só a escola, né? Policiais militares que vinham transferidos para o Corpo de Bombeiros, a gente precisava fazer essa suplementação de efetivo, distribuir, e eu trabalhei muitos anos, o senhor sabe, no Cambuci, na época ainda era GBS, eu recebia a gente falar, né, tinha curso aumento A4, tinha que ter habilidade notatória, falar pro cara, eu lembro de uma história, olha, pula na água, o cara falou, se eu pular, só vai ter que me tirar. Eu falei, então pula. O cara pulou, e ele afundou, e eu tive que pular de roupa para tirar. Quer dizer, isso é uma coisa que hoje, felizmente, até porque quando o RTP é acionado e é transferido, passa lá pela escola de bombeiro 4 meses e a gente dá alguma condição natatória para esse cara também, né? Aliás, antes dele chegar, a gente já faz uma seleção, que não havia na época. Exatamente. Né? Foi uma evolução, uma coisa sempre teve interligada à outra, né? É verdade, bem verdade. Mas, graças a Deus, andamos bem, né? Não, muito. Andamos bem. Comandante, eu quero voltar um pouco numa história que eu sei que o senhor foi parte dela, né? Como evolução disso tudo que nós estamos falando. Houve um momento, que foi um momento, acho que para todo o Corpo de Bombeiros, muito importante. Estou falando ali dos meados do final dos anos 80, começo dos 90, né? Mais começo dos 90, quando houve aquela grande importação de equipamentos, viaturas, uma série de coisas. Sim. E lá no GBMAR, houve, ainda terceiro GBS, houve a importação dos 2 barcos, né? Dos 2 navios, né? De salvamento e de combate a incêndio. O senhor fez parte da primeira tripulação que foi buscar um desses navios aí, né? Sim, fizemos parte. Primeiramente, nós passamos por um curso na Marinha de 3 meses, em que eu e mais alguns oficiais fomos habilitados como mestres de cabotagem. Na minha guarnição fomos eu, o Reinaldo e o Magos. E na outra guarnição foi na época, Major Nelson, né? Que a gente até hoje chama de Almirante Nelson. o Celso e o Átila, né? Então nós passamos, as praças passaram por condutores. Ortega era um desses caras. Isso, aí, né? Ortega, Esteche, São Paulo, lendas, né? Lendas. Nomes que a gente não esquece, né? Exatamente. E também moço de cabotagem, moço de conversa. Então nós passamos por toda essa qualificação profissional. Eu tive a oportunidade de o capitão Major Almeida Lima e o Magossi irmos antes participar desde o início da concepção da embarcação. Então nós escolhemos bomba, nós escolhemos motor. Isso foi aonde lá, comandante? Foi em Trinity, na Geórgia? Não. Missouri. No Missouri. E New Orleans. Queria lembrar agora, porque nós visitamos 2 lugares. Tudo ali no Golfo do México. Isso. Né? Nós visitamos 2 lugares. Um onde o estaleiro Trinity, e o outro onde a embarcação foi desenhada. O senhor tem imagens disso daí, né? Tem. Nós vamos colocar na edição, viu, Cris? A gente tem que pegar... Eu vou pedir para o senhor depois para a gente colocar isso que a gente está falando para ilustrar nosso bate-papo aqui. E aí, nós escolhemos tudo dentro da embarcação. Né? Tivemos oportunidade de fizemos... Eu tive muito apoio para poder treinar. Mas aqui o bombeiro sempre estimulou demais isso, né, cara? Sempre. Sim. Eu sou prova disso. Na minha época de triatleta, eu tive a oportunidade de sair, viajei para o exterior para competir e sempre o bombeiro sempre apoiou muito, e eu acho que isso porque na verdade você faz não só por você,
você acaba fazendo também pelo bombeiro e pelas pessoas, né? Sim. Porque eu tenho certeza disso, e a gente vai falando, vai lembrando, e eu tenho certeza que esse é o seu caso também. Quantas pessoas você não inspirou, né? Quantas pessoas não começaram a correr porque via você correndo? Sim. Né? Eu digo por causa do triatlo, né? Na época que eu fazia triatlo, pouca gente fazia. Hoje é muito comum, mas na época não era. E muita gente foi pro esporte. Então eu tenho certeza que esse impacto positivo, e é por isso que eu entendo que o bombeiro sempre apoiou, ele é muito importante. Muito importante. Eu, quando entrava de serviço na Vila Esperança, eu saía cedinho de casa, já fazia 15 km de manhã. Chegava às 6 horas no quartel e tomava um banho, tirava as 24 horas. E depois ia treinar, né? Depois era o treino, né? Era eu, Sargento Linares. O pessoal, a prontidão era 27, na prontidão era grande. Então, Era Linares, muita Sargento Linares, hoje aposentou tenente, tá em Caraguá. Então, que a gente ficava treinando os dois enquanto o pessoal jogava bola. É, Nossa. o futebol no bombeiro também sempre foi o Não, esporte, isso, né? isso aí não tem jeito. Faça favor, toma o seu café aí. Estamos oferecendo aqui ao nosso convidado, nosso querido Cabo Sala, um cafezinho do nosso Bomba Café, o café temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica aqui na Rua Nita Garibaldi, número 25, bem ao lado ao comando do Corpo de Bombeiros. Café temático, comida temática, fotos, imagens e memorabilia de bombeiro, um lugar super agradável, ponto de encontro de veterano. Você já tinha vindo aqui, Sala? Você conhecia? Não, a primeira vez. Então tá, então agora venha sempre. Sempre que você vem aqui, você vai encontrar um veterano. Fica aberto o convite, aproveita a sua vinda aqui para conhecer o nosso Bomba Café, sobe no primeiro andar e conhece a lojinha da Fundabom, parceria com a SOS Sul. Um abraço pro Bill. Camiseta, boné, chaveiro, um monte de coisas que vocês estão vendo aqui no cenário, você vai encontrar aqui na lojinha também. E no segundo andar a gente tem aqui a administração da nossa Fundabom, nosso estúdio. Aproveita e visita a gente também. Tá feito o convite. Ah, não posso esquecer. Eita, esse não é meu. É o meu. Vou desligar. Faz parte, aqui faz parte. Mas eu quero mandar um abraço, além do Bill, eu quero mandar um abraço também para Shirley, coraçãozinho para Shirley, e também para Rafinha, e também para Marie, e também para o nosso querido amigo Nobre, que é o proprietário do Bomba Café, nosso parceiro. Tá dados os recados? Quem que eu esqueci? A Lili. Ah, é verdade, não, Lili, desculpa. Lili do Bomba Café, obrigado por vocês terem me lembrado. Gostou do café? Sim, tá ótimo. O cafezinho aqui é top. Mas diga, eu não sei o que você tá falando, me perdi aqui, me ajuda. Do Linares, que você treinava. Então, eu e ele corria junto, porque ele gostava do corredor, né? E eu ajudava ele na parte física. Ele falou, Sala me ajuda muito, ele não gostava de jogar bola, nem eu, então a gente ficava treinando uma hora e pouco. Eu era desse time aí. A gente ia pra piscina depois nadar uma hora, né? Sabe que na minha época de tenente oficial diário, eu ia tirar nas unidades de bicicleta, né? Hoje é uma coisa comum, sim, mas em 1992 não era. Não. E eu lembro que eu ia tirar área às vezes lá na Guarapiranga e eu ia de bicicleta. E eu chegava lá, eu lembro que o pessoal da Ponte falava, mas tenente, o senhor veio da onde? Eu falei, eu vim da Vila Mariana, que eu não morava na época. Aí os caras ficavam meio assustados assim, pô, mas tem o trânsito, tem não sei o que. Mas enfim, e eu não era do futebol, eu era você sabe, né, do ciclismo, da natação, gostava de correr também. Mas hoje é muito comum. É outra coisa que eu acho muito legal hoje, viu, Sala? Hoje você vai nos quartéis de bombeiro, da Polícia Militar, praticamente todos eles têm bicicletário. Ou seja, existe um bom número hoje de profissionais que usam a bicicleta como meio de transporte. Que é o que você fazia, você ia correndo, já ia garantindo a saúde, tirava seu plantão e ainda treinava depois, né? Treinava no horário de serviço, né? Quando o pessoal, os ia colegas iam jogar bola, uma hora e meia eu tava correndo. Sargento nosso com HT, né? Corríamos na avenida. Qual é o seu próximo objetivo, Sala? Você está treinando, está pensando a fazer o quê? Em termos de competição, conta aí para nós. Tem algumas provas agora, tem uma em agosto aqui perto do crematório, eu vou correr 6, a esposa vai caminhar 3. Ela não pode correr, ela tem uma prótese no joelho. Mas vai lá fazer a caminhada dela. Sim. Claro, que casamos há pouco tempo, dia 8 de dezembro, né, do ano passado. Então incentivei ela e ela fica feliz. Os meus troféus, a minha vitória e a alegria dela. Que bacana. Essa do dia 19 de maio, como ela tinha feito um exame em angiografia cerebral, que antes de eu conhecer há alguns anos, ela sofreu um AVC, ela teve que abrir a parte do crânio do lado direito, ela tem dois glampos. Uhum. E aí, no dia 19 de maio, ela estava na casa da filha, falei, eu vou correr em sua homenagem, mas não falei nada de troféu, fiz a prova e depois eu
Fui na casa da filha, ela ficou toda feliz. Falei, esse troféu é uma homenagem, né? Que, sei lá, Que não bacana, hein, Sala, que bacana. O esporte tem isso também, né? A gente fazer as coisas com um propósito, né? Sim, sim. Isso eu acho fantástico. Eu acho assim, eu treino, o objetivo é entrar entre os 5 na categoria, mas eu nunca falo nada, eu deixo para decidir na prova. Tem gente que fala antes de correr, não, o que eu vou fazer? Não, eu nunca falei isso. Todas as coisas que eu ganhei troféu, fui campeão, eu sempre fiz a minha parte, você decide na hora lá. E surpreende muito, muita gente fala, eu faço. Não, você tem que decidir na competição. Você treina, foca naquilo, na corrida eu sempre me concentro. Deu a largada no ecológico, onde for, eu estou sempre concentrado. Eu te conheço, eu sei. eu tive minha cota de experiências com isso também. É diferente, eu já tive a oportunidade de fazer viagem fora do Brasil, é outra pegada, mas você realmente... Tem muita vontade. Você fazer viagem de bicicleta no Brasil realmente é uma grande aventura, muito maior. E você, aos 67... Pessoal, ele tá assim, não é porque ele se fantasiou de ciclismo, ele tá chegando. Né, a viagem dele, né, essa que nós vamos falar agora, que ele rodou quase 2.100 km, ele tem o registro aqui, e visitou todos os GB de São Paulo, acabou de acabar, certo? A jornada, graças a Deus, seja boa. Vamos falar por que você teve essa ideia e como é que foi essa viagem. Então, Coronel, há uns tempos atrás eu fiz, como eu falei, todos os postos do 9º GB. É uma área muito grande também, deu 900 km praticamente. Fui lá para todos, Franca, Barretos, fui tudo, todos os postos. E aí eu pensei, eu falei, caramba, eu acho que eu vou fazer também do GB do estado. Isso, né, já... Tava na ideia, na cabeça já. E... Aí... Conta. Então... Nem meu filho nem minha esposa sabem dessas coisas que eu vou falar. E o ano passado eu perdi o meu filho mais velho com câncer. E ele é o meu mais novo. Então, desde o ano retrasado a gente ficou na luta. E graças a Deus ele se curou do câncer, que ele tinha um câncer chamado rabdobiosarcoma. Já estava até empurrando o globo ocular dele. 36 anos ele. E aí depois, infelizmente, ele fez o tratamento, ficou curado, vamos dizer assim, fez o exame, ficou curado. No começo do ano passado a gente ficou super feliz, ele também. Ele tem um netinho, eu tenho um netinho, filhinho dele. 6 aninhos. E a gente ficou com ele, porque aí ele ficou curado, vamos dizer assim. Então eu falei para ele, filho, em sua homenagem, pela sua garra, sua guerreiro, porque ele sofreu muito fazendo quimioterapia e radioterapia. Ele fez 27 sessões de rádio, 2 sessões de quimio, sofreu muito. Meu filho, mais alto que eu, 95, 96 quilos, ele ficou com 52 quilos, 51 quilos. Sofreu muito, meu Deus. E a gente ficou nessa com ele, né? Aí como ele ficou curado, vamos dizer, no começo do ano ele estava curado. Aí eu falei para ele, filho, eu vou agora fazer, porque eu nunca tinha corrido uma meia maratona. Nunca tinha corrido, sempre corri 10 km, sempre gostei de correr, mas nunca. Falei, vai ter a meia maratona de Ribeirão Preto. Eu vou correr ela para ganhar a medalha para você e pro Henry, pro seu irmão, pro Heitor, que é o filhinho dele, de 9 anos. E depois eu vou fazer a jornada de bike, que lembra que eu comentei com você tudo. Legal, pai, porque eles, desde criança, eles sempre vibraram muito com o pai. Desde pequeno eles me acompanhavam nas competições de Jacareí e outras competições. E as medalhas eram deles, né? As medalhas, eu tenho um quadro de medalhas lá, bastante coisa. Então a gente super feliz, aí eu fiz a inscrição para a meia maratona e já comecei a idealizar o projeto dessa viagem. Só que infelizmente em abril ele começou a ter umas anemias muito profundas, dores no quadril e aí os médicos viram que ele estava com metástase já na medula, no pâncreas e não tinha mais o que fazer, não tinha mais prognóstico.
Aí ele ficou internado desde abril no hospital lá, né, na Unimed lá. E a gente ficava com ele. Meu filho vinha às vezes para revezar. Depois meu filho tirou férias, ficou lá também me ajudando, porque eu dormia uma noite, ele outra. A minha esposa de dia, a gente ficou com ele no quarto lá. E, bom, resumindo assim, coronel. Quando os meus netos nasceram, o filho dele tem 9 anos. Foi o meu primeiro neto. É o meu primeiro netinho. Aí eu falei, vou começar a ganhar as medalhinhas para ele, porque para vocês já tem. E aí comecei, tudo que era competição, eu ganhava medalha pro netinho, o Heitor. Eu tenho o quadro de medalha dele lá, tudo. E foi indo. Aí depois que nasceu o Henry, que é o filho do meu, né, que tá com 6 aninhos agora, aí eu fiz um quadro de medalha para ele também, aí comecei a tudo ganhar medalha para ele também. E eu falei pro meu filho desse desafio de fazer uma meia maratona que eu nunca tinha feito E a viagem? Só que, como eu falei, em abril começou esse problema todo, e aí o mundo caiu totalmente, eu já não estava fazendo quase nada o ano retrasado. Quando eu comecei a treinar um pouquinho, teve essa notícia fatídica aí, do retorno do câncer. E aí, eu não fazia mais nada, não tinha mais ânimo para nada, né? Filhos crescem, mas pra gente é tudo pequeno. E eu sei que não estava fazendo mais nada. Nos últimos, sei lá, uns 10 dias, última semana, não lembro assim, a gente conversando. E aí ele falou, pai, e a corrida lá? O senhor vai, né? Eu falei, não, filho, pai não tá com cabeça pra isso. Tô nem treinando, nem vou, não quero saber disso. E a viagem de bike também. Não, mas o senhor gosta dessas coisas, pai. Eu não quero que o senhor se anule. Quero que o senhor prossiga a sua vida, né? E ele falou, eu quero que o senhor participe dessa meia maratona para ganhar a medalhinha do Henry. E faça essa jornada também. Porque tudo que o senhor fez por mim e pelo William, agora o senhor tem que fazer pelo Henry e pelo Heitor. E passou, eu e meu filho faleceu em julho, vai fazer 1 ano. Mas é como se fosse ontem. Falta é terrível. Enfim. E aí eu fui. As coisas acontecem, né? As coisas acontecem. Eu tô sendo um pouco longo porque... Não, por favor, o espaço é todo seu. Eu, depois que meu filho se foi, em julho, nem saía de casa, nunca pensei que eu ia ficar desse jeito. Porque a gente, pelo trabalho da gente, a gente tá mais ou menos... Mas é filho, né? Mais ou menos a gente tá preparado pra Dona Morte. Mais ou menos, né? Porque a gente sabe que a nossa vida tá sempre ali em risco, na linha, tendo ali. A gente tá preparado, mas eu não sabia que eu não ia estar tão preparado pra perder o filho. E aí um dia, no final de começo de agosto, acho que primeira semana de agosto, eu sonhei com meu filho. Essa promessa, vamos dizer assim, que ele me fez falar para ele. Fez você fazer. Que eu quero que o senhor faça corrida para ganhar a medalha do Henry e faça essa viagem. Eu sonhei com isso. E aí falei, puxa, eu tô em dívida com meu filho. Aí eu fui lá num parque, tem um parque chamado Botânico lá em Araraquara. Coincidentemente as coisas, por isso que eu falo, Deus faz as coisas na vida da gente. Eu estava lá, né, tinha feito uma caminhada um pouquinho, aí fiquei sentado no banco, meio, né, assim, perdido. E tinha um senhor moreno lá, dando aula para um garoto de corrida. Ele corria e tal, não sei o quê. Eu não sabia quem que era. Essa pessoa chama-se Bonifácio. É o Boni, grande amigo meu hoje. Ele trabalha na prefeitura, ele é um atleta de nome de Araraquara. É um senhor hoje também, mais ou menos na minha idade. Mas ele é assim, até hoje tem tempos dele que ninguém bateu. Nos 10, nos 5, ele é atleta. E hoje ele trabalha dando aula também, né? Ele me viu daquele jeito, né, chorando. Ele veio conversar comigo.
senhor tá bem, não sei o quê. Eu falei, não. Aí eu expliquei a situação para ele, expliquei que eu estava pensando, mas não dava, porque meia maratona, a corrida era dia 26 de agosto. Isso foi no começo de agosto. Ele falou, olha, se o senhor quiser, eu dou um treininho básico para o senhor terminar, para não se machucar. Aí ele me deu. E eu, graças a Deus, eu fui e fiz a meia. Aí eu me senti motivado de novo, triste, né? Mais motivado. Mais motivado. E aí eu comecei a preparar essa viagem. E foi isso que eu fiz. Aí eu fiz essa viagem, saí dia 5 de junho, estou encerrando. E está chegando hoje. Você percorreu todas as unidades, todos os grandes os GBs, comandos, todas as sedes de GB do Corpo de Bombeiros. Olha, o que eu vou te falar, Soares? A sua história é muito forte, uma história muito comovente. É uma história que demonstra todo o amor, todo o carinho, todo o sentimento que um pai tem pelo filho. A gente costuma dizer, né, que os filhos partirem antes dos pais não é a ordem normal das coisas. Mas entendendo um pouco mais que tudo é desígnio de Deus. Sim. Não, a gente aceita. Isso é um conforto. A gente aceita. É um conforto, não resolve, é um conforto. Mas eu fico assim muito tocado com a sua história e principalmente com o que eu posso dizer, Soares, aqui me parece um pouco de superação, né? Esquecimento não, porque isso nunca vai acontecer, mas é uma superação. E um exemplo que você está dando, contando a sua história, dividindo conosco a sua história, de humanidade, eu acho. De humanidade, de propósito, de objetivo. E toda vez que vem um veterano aqui, eu costumo falar isso, né? Parabéns pelo seu legado, pela sua história, pelo seu exemplo. E você, mais do que isso, mais do que legado, mais do que história, mais do que exemplo, você dá uma demonstração de humanidade. Que eu acho que falta muito isso nos dias de hoje. E ver você aos 67 anos, de contar a sua história, as suas motivações para fazer o que você está encerrando aqui hoje, nos emociona, como eu já disse, nos toca, mas também traz ao coração da gente a centelha da esperança. Sim, né? Que o ser humano, eu acho que quando ele deixa de ter esperança, é quando ele começa a se desumanizar. E você superou um problema terrível, está ainda superando um problema terrível, mas dando a dimensão humana dela. Que história, viu, cara? Que história. E eu vou dizer com toda a sinceridade, eu te convidei para falar pela sua história de bombeiro, pela sua história de pessoa que você é, que eu conheço, pelas suas viagens de bicicleta, e não esperava um depoimento tão humano. Eu quero te agradecer muito de coração por você ter feito isso, ter tido essa coragem, ter tido essa entrega, né, aqui para nós, gravarmos aqui no nosso podcast, com seu filho que está aí também emocionado, e não é para menos. O que eu vou dizer, Soares? Parabéns pelo ser humano que você é, pela família que você tem, hoje aqui com você e também na pátria espiritual. Sim. E a gente tem um tempo desse podcast, a gente está chegando nesse tempo. Eu quero deixar aqui, se é que resta alguma coisa, mas eu deixo aqui para suas considerações finais, por favor. Não, eu só tenho que agradecer, Coronel, pelo convite. Me sinto realmente muito honrado em estar aqui. E bem como também eu não posso deixar de citar o Coronel, nossa, ele me agraciou com isso. Vamos mostrar aqui, ó. Eu estou extremamente honrado com isso. Niltinho, você é um ser humano maravilhoso, nosso comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Newton. Fez questão de receber o Soares e aqui entregou para ele uma das challenge coins aqui. Dá para ver aqui? Não dá, né? Preciso vir para cá, aqui, ó. Entregou para o nosso veterano, para o Soares, né, uma challenge coin do Corpo de Bombeiros. Fez questão de recebê-lo. O Coronel Newton é uma pessoa que dispensa. Porra, parabéns. Mas você continua aí com as suas considerações. Não, então é só agradecer e agradecer a Deus. Eu sempre agradeço, todo dia. Mesmo na tristeza, mas porque a gente fica triste, né? Fica ali, às vezes, aquela falta. Mas ele nos dá força para reagir. Com certeza. E é isso que me motiva, porque tenho meu filho,
Meu caçulinha. Esse é o caçulinha? Olha o tamanho do caçulinha. Tem Olha o meu. braço do caçulinha. Ele tá lá no 9º Batalhão, lá na Força Tática. Lá. Ah, a Força Tática do Nono. Parabéns, viu? Parabéns. E o Soares deixa aqui pra gente também, né? Ele fez aqui um livro, né? De assinaturas. Por todas as unidades do Corpo de Bombeiros que ele passou. A capa a capa de bombeiro. Dá pra ver? Dá, né? Capa de bombeiro. Ele tem aqui todos os brasões das unidades que ele passou, terminando aqui com o brasão do CCB, né? Mas ele colocou aqui todos os brasões das unidades. Olha o São Bernardo, nosso querido GBS, primeiro GB. Olha, você me deu para eu fazer aqui eu vou com muito carinho fazer. Eu quero te agradecer e certamente faremos aí em nome da Fundabom.